Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo de PO na prática em Python. Nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode criar as primeiras classes. No caso a gente vai criar uma classe que a gente viu lá no vídeo teórico, a caneta, né? Então a gente vai criar aqui em Python essa classe da caneta e também vamos criar alguns objetos a partir dessa classe. E vamos lá então. Então eu vou criar aqui aqui eu estou usando o Visual Studio Code, mas vocês podem usar o PyCharm, por exemplo, ou qualquer outro editor de código que vocês quiserem. Bom, eu vou criar aqui, por exemplo, o caneta.py. É, e nesse código, né, vamos começar criando a nossa classe. Para criar a classe, a gente usa a palavra reservada em Python, que é class. E depois da palavra class, a gente coloca o nome da classe. Então a gente coloca caneta, por exemplo. E, adendo, é boa prática colocar o nome a primeira letra, né, da classe em maiúsculo. Você vai usar um nome assim para identificar as classes, tá? Sempre começa com a letra maiúscula. E se é um nome maior, vai tendo as maiúsculas, sempre das primeiras palavras, né? Vai sendo maiúsculo. Então, se fosse caneta azul, por exemplo, seria assim que você ia escrever o nome da classe, por exemplo. A boa prática é seguir assim, com a primeira letra maiúscula para as classes só, tá? E o resto é maiúsculo só no começo também. E aí a gente coloca dois pontos e aqui dentro dessa indentação, né? Porque aqui a gente vai entrar dentro da classe. Aqui tudo que tiver dentro dessa indentação vai ser o código que a gente vai colocar dentro da classe. Então a gente tem que criar algumas coisas, como por exemplo, colocar os atributos que ela tinha, que vamos colocar aqui os atributos que ela tinha, por exemplo, nome não. Ela tinha modelo, tinha cor, tinha ponta, carga e tampada. Então vamos começar criando. Aqui a gente vai criar nosso primeiro atributo, não é o nome, é modelo, que a gente vai ter que colocar um valor padrão aqui, pelo menos em Python. A gente tem que colocar um modelo, um valor padrão. Então toda caneta, quando a gente instanciar ela, criar o objeto a partir da classe caneta, ela vai ter o modelo como uma string vazia inicialmente. Aí a gente tem também a cor, que também vai ser uma string, e no início vai ser vazia também. A gente tem ponta, que é um número, e carga também, que é um número. Então vou iniciar com zero, mas você pode iniciar com qualquer valor, no caso, é um valor padrão. Toda vez que você inicializar, criar um objeto, vai ser com esses valores. E também tem a tampada, que seria um valor booleano. No caso, ela vai começar é, não tampada, destampada. E a gente também tem que criar os métodos. Para criar os métodos, a gente tem que usar uma sintaxe um pouquinho diferente, né? Não é simplesmente colocar o método igual a alguma coisa. O método é basicamente uma função que vai estar dentro da classe. Então a gente define com o mesmo jeito que a gente define funções, com a palavra reservada def. E aí a gente coloca o nome da função. Então vamos criar algumas funções que teriam. Então a gente pode criar a função rabiscar e aqui como parâmetro a gente vai ter um parâmetro especial que se chama self. O que seria esse parâmetro especial que todo método vai ter dentro da classe? O primeiro parâmetro de todo método que tiver dentro da classe vai ser o self. E o que seria esse self? Seria uma referência para o objeto que chamou esse método. Isso vai fazer mais sentido depois que a gente criar os nossos objetos. Então, bom, o que esse faz referência? O self faz referência ao objeto atual. Então, a gente só pode rabiscar se a caneta estiver destampada. Então, if self, porque a gente está vendo o objeto atual, a gente quer rabiscar com a caneta atual, então a gente tem que usar o self. E, e aí a gente usa, por exemplo, se tiver tampada, né? Se tiver tampada, eu vou imprimir a mensagem seguinte: não posso rabiscar. Estou tampada. Por quê? Porque está tampada. O objeto que chamou o rabiscar está com o atributo tampada como true. Então não dá para rabiscar. Caso contrário, vai estar destampada. Então a gente pode falar rabisquei ou qualquer outra coisa. É, outro método que a gente tinha era o def tampar. Também tem a referência do self. Então
todo método vai ter a referência do self como primeiro parâmetro. É, e aí a gente usa self.tampada igual a true. Então, agora, quando a gente usa essa, a gente chama tampar, a gente, a gente vai setar nosso objeto caneta que chamou, né, esse tampar, o tampada como true. Então, se for chamar rabiscar, vai entrar nesse if aqui primeiro. E também a gente pode criar o método de estampar, que vai receber como self aqui e também vai setar agora o estampada como false, porque vai destampar. Então vai para false. Outro método que a gente pode criar é um chamado status, que também vai receber o self. E aí ele vai imprimir, por exemplo, o que a gente pode fazer é para ele imprimir os atributos que a caneta tem para a gente conseguir ver melhor o que cada objeto está tendo dentro dos atributos, né? Então eu vou colocar aqui para imprimir cada atributo aqui. Então a gente coloca o modelo, tem a cor também. Então cor, aí a gente coloca para pintar o self.cor, que é o atributo do objeto atual que a gente está chamando, a cor do objeto atual. A gente chama ponta, vai ter self.ponta, e a carga também, e para tampada também. Carga, a gente coloca self.carga. E a gente vai conseguir ver todos os atributos daquele objeto. Tampada, interrogação, aí a gente vai colocar self.tampada para ver o resultado. Legal. Agora a gente acabou de criar nossa caneta. Como a gente acabou de criar a nossa classe, né? A gente pode começar a fazer nossos objetos. E como que a gente faz os objetos? Eu vou aqui descer, né? Agora a gente entra na execução normal, a gente definiu a nossa classe. Ela está aqui toda definida. E agora a gente pode criar os objetos a partir dessa classe. Como que a gente faz para criar objetos a partir de uma classe em Python? A gente vem, coloca um nome de uma variável. No caso eu vou criar a caneta 1, porque a gente vai criar mais de uma caneta. Aí a gente coloca igual. E a gente coloca o nome da classe, né? Caneta. E coloca aqui. Coloca o parênteses. A gente vai ver depois como que a gente pode colocar mais. A gente pode criar métodos construtores, que a gente chama, métodos especiais, né? Que aí a gente pode começar a inicializar nossa classe com alguns atributos já definidos. Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso. A gente está criando uma caneta, como que criaria uma classe, um objeto? Você vem, coloca a variável igual a o nome da classe e abre essas chaves aqui, né? Essas aspas. E agora a gente pode acessar os atributos dessa caneta. Então a gente pode definir, por exemplo, caneta 1 ponto. E aí a gente acessa um atributo que seria, por exemplo, modelo, e a gente pode setar esse modelo para, sei lá, BIC. E a gente pode mudar também a cor, por exemplo, cor igual a azul, por exemplo. A gente pode também colocar a ponta como, sei lá, 0.5. E a gente pode também, a gente está criando nosso primeiro objeto, nossa primeira caneta. E a gente pode colocar também, o que mais? A carga, por exemplo, como 90. Legal. E a gente pode chamar o método status, ó, é assim que se chama. Como é um método, a gente tem que usar essas aspas, né? Esse parêntese, desculpa. E é como se a gente estivesse chamando uma função. Então a gente pode rodar aqui o código e o resultado está aqui. Modelo BIC que a gente definiu aqui, cor azul, ponta 0.5, a carga 90 e a caneta status, né, com a tampada, né, e é false. E se a gente, por exemplo, a gente tem outros métodos, então a gente pode, por exemplo, tampar a caneta, que vai setar o tampada como true, e a gente pode tentar usar o rabiscar, por exemplo, rabiscar. O que que vai dar? Era para entrar aqui no que está tampado e não posso rabiscar. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Aí, ó. O que aconteceu? A gente tampou a nossa caneta, então a gente setou isso daqui para true. E aí a gente chamou rabiscar. Aí o self.tampada
deu true, né? If true, entra nesse print, então a gente acaba imprimindo. Não posso rabiscar, estou tampado. Agora vamos criar outro objeto. Vamos criar a nossa segunda caneta, que é a caneta 2, caneta. E já vamos chamar o caneta 2.status para ver uma coisa. Vamos ver o que vai sair disso. Tá vendo que agora nesse print, essa daqui, tá, o modelo tá vazio, a cor tá vazio, a ponta zero, a carga zero e tampada falsa? Então, isso tudo porque a gente não mudou nada do nosso objeto. O nosso objeto veio cru, vamos dizer assim, como a gente definiu ele aqui, ó. Então, o modelo está vazio, como a gente definiu aqui, a cor está vazia. E isso acontece porque a gente usou caneta 2.status. Se a gente usasse caneta 1.status, ia imprimir as coisas da caneta 1. Então, o que acontece? Quando a gente usa caneta 1.status, o self é a própria caneta 1. Agora, quando a caneta 2, a gente usa caneta 2.status, o self virou caneta 2. E por isso que está com esses atributos aqui diferentes da caneta 1. Aí se a gente, por exemplo, caneta 2 ponto destampar e a gente usar a caneta 2 ponto rabiscar, a gente vai conseguir rabiscar, porque agora a nossa caneta está destampada, né? E aí vai entrar nesse daqui e vai imprimir, rabisquei. Então é basicamente isso. É, essa aula a gente cria a nossa primeira classe, a caneta, e criamos alguns objetos a partir dessa caneta, dessa classe caneta. E E basicamente o PO vai ser basicamente objetos e classes. Claro que vai ter algumas coisas a mais, mas o conceito inicial, a base de tudo de PO é classe e objeto. A classe serve praticamente como um blueprint, um modelo para criação de objetos, e a gente acaba criando objetos aqui, do tipo caneta, e a gente vê como que é diferente, como que funciona, a gente viu como que funciona esse self, né, que faz referência ao objeto que chamou esse método, e como que isso funciona tudo. E, bom, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Eu acho que deu. Espero que tenha conseguido explicar como que funciona a criação de classe e objetos aqui em Python. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário no vídeo que a gente vai tentar responder. E até mais.